Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos meus vídeos, eu vou tentar falar sobre dois temas, certo? Que os vídeos são de curta duração, né? Tá? Então eu vou começar falando sobre o título deste ponto aqui é o seguinte: fazendo identificações. Então olha, é pouco provável uma consciência evoluir sem desencadear acontecimentos ou eventos em suas épocas de vida. Obviamente isso depende do seu nível de evolução consciencial. Então veja, dependendo do nível, quando a consciência chega num determinado nível de evolução, ela percebe o que acontece com ela. Isso é inevitável. Então acontecem eventos ou acontecimentos pelo mundo afora que tem algum tipo de ligação direta ou indireta com aquela consciência. Tá certo? A pessoa percebe isso daí. Tá? Então as coisas acontecem e isso é inevitável. Então olha, o progresso tem consequências positivas e negativas. Evoluir sem ter problemas é uma utopia, ou seja, não existe. Tá? Eu vou até fazer uma pequena comparação aqui. Eu moro numa pequena cidade do interior de São Paulo. Então quando eu mudei para cá, muito tempo atrás, aí já uns 30 anos atrás, né? Quando minha família começou a vir para cá, a cidade era pequenininha. Tá certo? Então a cidade começou a crescer, bairros e condomínios e indústrias. E o que acontece? Começam a aparecer problemas de todos os tipos, de segurança, enfim, de saúde. É a mesma coisa com a consciência. O processo de evolução, o progresso traz consequências positivas e negativas. Então evoluir sem ter problemas não existe. Tá? Então olha, acontecem eventos ou acontecimentos, que nem eu disse, pelo mundo afora, que aquela pessoa percebe que aquilo tem a ver com ela. Tá? Não tem como. Porque a consciência, conforme ela evolui, ela passa a lidar com muita gente. É o processo existencial daquela consciência ali. Tá certo? Ela está lidando com polikarma, não tem como fugir dessa contingência. A evolução é isso aí. Tá? Mas aquela pessoa percebe que aquilo lá tem a ver com ela. Quem pesquisa acaba por descobrir suas ligações kármicas e fatos importantes resultantes a partir do seu processo existencial. É óbvio que isso demanda tempo, décadas. Então, olha, quem pesquisa, né, aquela pessoa que pesquisa, ela termina descobrindo isso daí. Ela vai percebendo, vai fazendo identificações, que eu falei aqui, fazendo identificações, né? Tá? Então ela vai percebendo suas ligações kármicas. Que aquilo às vezes até já vem de outras épocas, de outras encarnações, de outras vidas passadas, né? Mas a pessoa termina percebendo que os eventos ou acontecimentos pelo mundo afora têm a ver diretamente com ela, direto ou indiretamente com ela. Mas é que nem eu falei, isso demanda tempo, ninguém percebe isso, não vai fazendo essas identificações, isso demanda tempo, décadas, né? Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, até a pessoa está, né, analisando aquilo de maneira, né, com uma certa perícia naquilo lá, né? Então, olha, eu fiz algumas identificações pessoais, né, ao longo do tempo, quanto a mim mesmo, no que diz respeito ao fato de estar relacionado direto ou indiretamente com eventos ou acontecimentos. Então, eu já fiz algumas identificações quanto a mim mesmo, né? Tá certo? Porque isso você termina também sondando o presente e o seu passado também, coisas que já ficaram para trás, tá? Em acontecimentos de vidas passadas, né? Tá certo? Você passa a sondar isso daí, né? Tá certo? Você vai adquirindo, vai tendo instrumentos, né? Ferramentas que possibilitam que você faça essa pesquisa. Então, olha, personagem conhecido ou anônimo. Então, olha, esses tais eventos ou acontecimentos podem de alguma maneira estar associados ou relacionados a algum personagem conhecido ou não da vida cotidiana. Então, olha, poucas consciências que dispõem de algum nível de evolução consciencial se propõem a se tornar conhecido, porque isso traz consequências de todos os tipos. A maioria prefere o anonimato, para poder se desenvolver, né? Fazer os seus trabalhos, enfim, relativamente despercebidos, né? A maioria é anônimo, né? Pouca gente se dispõe a se tornar conhecido. Há situações ou fatos que acontecem neste mundo que podem possuir algum vínculo ou ligação direta ou indireta
com algum desses personagens aos quais me refiro. Às vezes uma coisa tem a ver com outra. Então, geralmente, situações que envolvem muita gente, né? Tá certo? Aquilo ali pode ter, né? Não significa que sempre exista, mas pode ter alguma consciência evoluída vinculada àquilo ali. Então, olha, eu já falei em outro ponto sobre inquietações, né? Os espíritos ficam inquietos diante da evolução. Como disse antes, quem entende do assunto vira um alvo permanente. Então, olha, quem já dispõe de um certo nível de evolução consciencial é muito atacado, né? É vítima de ataques extrafísicos ou intrafísicos mesmo. Tá certo? Então aquela consciência ali, ela vira um alvo, né? Tá, eu já falei nisso sobre um tópico que eu citei neste projeto que eu estou desenvolvendo, que chama inquietações, né? Tá certo? Então, olha, como eu disse, né, estou falando aqui do anonimato. Tem muita gente, muita que eu digo assim, algumas dezenas, né, de gente que dispõe de um certo nível de evolução consciencial anônimo por aí, né? Tá certo? Evoluindo por aí. Então, olha, a evolução da consciência no planeta Terra. Então, olha, um processo de crescimento natural. Veja, isso que eu estou falando de desencadear eventos ou acontecimentos a partir de uma pessoa, uma consciência, né? Então, isso é um processo natural. Tá? Que não tem como fugir dessa contingência mesmo. À medida que você vai evoluindo, você vai desencadeando eventos ou acontecimentos pelo mundo afora. Porque as energias vão ali na pessoa ali. Tá certo? Não tem como. É um processo natural isso daí. É o processo da evolução da consciência mesmo. Tá certo? Então, conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai lidando com muita gente. De uma maneira indireta. E o que é mais, assim, digamos, que é mais importante é exatamente quando se fala espiritualmente, assim, extrafisicamente, né? Tá certo? Então, olha, diante do que tenho observado, acredito que algumas consciências que se encontram na condição intrafísica, neste planeta Terra, vão estar de alguma maneira ligadas a certos acontecimentos ou situações existentes neste mundo que envolvem muita gente. Consciências intrafísicas e extrafísicas. Então, olha, veja, eu estou me referindo àqueles que estão na condição de reencarnado, intrafísico, né? Como nós, né? Que estamos aqui, vivos aqui, reencarnados, né? Tá certo? Então, porque extrafisicamente é difícil, não tem como você estabelecer algum tipo de relação com consciências extrafísicas, porque eles estão livres, né? Esses mais evoluídos, eles estão livres, né? Serenão, que o pessoal fala aí. Mas geralmente quando chega num nível desse assim é porque já está nessa situação aí, ou está próximo de... O pessoal conhece como serenão, né? Porque aí você tem a ver algum tipo de ligação, quando lida com muita gente, assim, espiritualmente falando, né? Desencadear eventos ou acontecimentos a partir de uma consciência intrafísica, que é o caso de nós que estamos reencarnados, quando isso acontece com alguém, por isso que eu falo, a maioria é anônimo, prefere viver anônimo e tal, né? Tá certo? Quando chega num nível desse, assim, de lidar com muita gente, assim, tal, não é pouco, assim, é processo existencial envolvendo muita gente. Então são eventos e acontecimentos, né, relacionados àquela consciência ali, aquela consciência intrafísica, digamos assim, né, aquela pessoa que está, aquela consciência que está reencarnada, não a pessoa viva, né, tal. Quem está na condição de reencarnado normal aqui, né. Então, olha, num dado momento da evolução, a pessoa percebe o que está acontecendo quanto ao seu processo existencial. Ela está relativamente bem informada quanto à sua própria vida espiritual, uma realidade pessoal de cada um, né? É como descobrir-se a si próprio. Agora, veja bem, não é todo serenão que sabe, ele pode até ter essa intuição, que ele tem esse nível de evolução, porque eu conheço serenão e serenona. Então, às vezes aquela consciência pode até pressentir o nível de evolução dela, mas ela não está assim tão sintonizada, né, quanto ao seu próprio processo existencial. Tem uns que não parece não se importar muito com isso, parece ser uma coisa natural assim, tal, né? Então eles podem não saber assim exatamente o que está acontecendo, mas tem um tipo de uma intuição, algum pressentimento. Tá certo? Então, gente, por hoje seria só isso mesmo, né? Muito obrigado.